Boa noite, pessoal. Aqui é o professor Fred, mais uma vez. E hoje nós vamos trabalhar com o PET, volume 2, do primeiro ano, né? Desculpa, do primeiro ano do ensino médio da turma de EJA, o PET adaptado para vocês. Ou seja, essa teleaula é baseada nesse material que eu adaptei para vocês para a turma do EJA. Tudo bem? Vale ressaltar que o PDF referente a essa semana do PET foi disponibilizado para você na sua sala virtual de língua portuguesa do Conexão Escola 2.0 e na sua turma do WhatsApp, no seu grupo do WhatsApp da sua turma. Tudo bem? Como eu disse, essa teleaula foi baseada nesse PET, volume 2, primeiro ano do ensino médio, turma EJA, terceira semana de língua portuguesa, e essa teleaula, o objetivo dela é te auxiliar na resolução do material do PET. Como eu sempre faço, eu fiz uma pesquisa baseado no que foi sugerido pelo material do PET, tudo bem? O material do PET, ele faz uma sugestão de pesquisa para você poder aprofundar um pouco mais no assunto que vai ser abordado como tema desse PET. Então, para ajudar você, para facilitar para você, eu fiz essa pesquisa e vou disponibilizar aqui. A gente vai fazer uma análise dessa pesquisa, desse material que foi sugerido para você, e para melhor assim a gente poder resolver as atividades, tá bom? Vale ressaltar que, fora essa pesquisa que eu vou fazer, todo o restante do material, ele está contido aí no seu material do PET. Então, como você já tem acesso a ele no formato PDF da terceira semana do PET volume 2, de língua portuguesa, é interessante que você esteja com o material em mãos para melhor acompanhar essa teleaula, tá bom? Seja o material impresso, seja no seu computador ou seja no seu smartphone, tá bom? Então, como eu disse, o objetivo dessa teleaula é auxiliar você na resolução, na análise desse material da terceira semana do PET, tá bom? Então, vamos lá para a teleaula, que o material ficou muito interessante, deu um trabalho enorme para produzir esse material com algumas ilustrações, mas eu tenho certeza que você vai gostar dessa explanação a respeito do poema, tá certo? Que é a sugestão do material do PET. Então, vamos lá para a teleaula. Tema, esse texto aí está aí no material de você, no PET, tá bom? Então, tema, poema, parte 1. Olá, estudante. No seu dia a dia, lidamos com diversas formas de lirismo. Nesta semana, você vai reconhecer as características formais de um dado poema, analisando as principais ideias defendidas nele. Animados ou animadas para mais uma leitura? Boa semana a todos. Breve apresentação. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimentos, mas também por meio do emprego de versos e seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, da função poética da linguagem e de palavras com sentido conotativo. A melodia que caracteriza o verso é resultado de alguns recursos presentes na poesia de todos os tempos. Os mais importantes são a métrica, o ritmo, a rima, a aliteração e a assonância. Para saber mais, consulte o site. Aí eu fiz essa consulta para você. Vamos ver lá o que essa consulta vai mostrar para nós. Lembrando que essa consulta não está aí no material do PET de vocês. Ele sugeriu, como vocês estão vendo aí, e eu fiz essa pesquisa para você. Então, vamos lá para a pesquisa. Poema. Poema é um texto literário escrito em versos, que são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares,
esse texto poderá apresentar diversos tipos de rimas. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto. O que ele quer dizer com isso daí, pessoal? Que um texto do gênero narrativo pode conter essa linguagem poética, né? Muitas vezes a gente relaciona essa linguagem poética ao sentimentalismo. Não é só isso, né? Mas é um exemplo para a gente melhor ilustrar qual que é a diferença de poesia e poema. Poema a gente pode caracterizar como a forma física, né? E a poesia é a essência do poema, tá certo? Mas ela não está restrita ao poema. E a gente pode ter muito poema que tem, que tem como característica um outro gênero narrativo, né? Por exemplo. O gênero narrativo, por exemplo, pode estar contido dentro de um poema, tá certo? Então, a essência do poema é a poesia, tudo bem? Esse sentimentalismo, é claro que a poesia não se resume só a isso, mas a gente, para ilustrar melhor para você, a gente pode dizer que a poesia seria esse sentimentalismo. E muito texto narrativo tem essa carga de poesia, né? Nada impede. Mas a poesia é uma característica que a gente, na maioria das vezes, vincula ao poema. Tudo bem? Ou seja, poesia é a forma da linguagem e poema é o gênero textual. Tá certo? Então, vamos lá. O que é poema? Aí ele vai tentar responder até melhor do que dessa explicação que eu dei aí para vocês. Então, vamos ver o que ele fala aí. Poema é um texto literário escrito em versos. Assim, estruturalmente, ele se opõe à prosa, já que ela não admite versos. Aí ele vai te dar exemplo, pessoal, do que seria esse poema e o que seria o texto em prosa. Então, a estrutura do texto, quando ele tem estrofes e versos, a gente caracteriza estruturalmente que trata-se de um poema. Quando ele está estruturado em parágrafos, por exemplo, aí a gente vai atribuir a ele a característica de prosa, né? Então, vamos lá. Exemplo de poema. Logias e analogias. No Brasil, a medicina vai bem. Aí a gente tem o primeiro verso do poema. Segundo verso. Mas o doente ainda vai mal. Qual o segredo profundo dessa ciência original? Então, aí a gente tem 4 versos. Então, continuando. É banal, certamente. Não é o paciente que acumula capital. Então, aí a gente tem um poema, né? Caracterizado por versos, né? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versos, tudo bem? Aí a gente tem o autor do poema, tá ok? Então, é um poema, a gente pode caracterizá-lo com apenas uma estrofe. O que é estrofe? É o conjunto de versos, tudo bem? A gente vai aprofundar isso um pouco mais na explicação para frente. Esse poema aí, a gente pode caracterizá-lo como tendo 7 versos, né? E ele só tem uma estrofe, tudo bem? Então, continuando. Aí ele vai te dar um exemplo de prosa. Olha a diferença. É um parágrafo, né? Hoje, no trem, vim com o Apocalipse. É um sujeito magro, esgroviado, sempre com a barba por fazer. As calças sujas e curtas dão o talhe exato de suas pernas, que são finas, parecendo somente de ossos. O curioso é que o Apocalipse, de fisionomia e de símio velho domesticado, ó, símio, ele está chamando o Apocalipse de um macaco velho, tá certo? De símio velho domesticado, bondoso, etc., etc. Tem 3 filhos. Um está na escola do Realengo, outro no ginásio e outro no mosteiro de São Bento. Então, são características da cidade do Rio de Janeiro, tá certo, pessoal? Quem escreveu isso aí é um trecho, né, do diário íntimo do Lima Barreto.
ok? Então, continuando aí, ó. Características do poema. Um poema apresenta versos regulares com métrica e rima, brancos com métrica e sem rima. A gente já vai explicar melhor o que seria essa métrica, tá certo? Com métrica e rima, com métrica e sem rima, sem métrica e sem rima, versos livres, né? A gente pode falar que até o poema que a gente vai analisar é um poema mais clássico, né? Ele vai se pautar não só pelo conteúdo, mas também pela métrica e pela rima. Os versos brancos, eles vão ter a métrica, né? Isso aí tem a ver, pessoal, com as sílabas poéticas, tá certo? Que eu já vou explicar melhor o que é isso. Mas, por enquanto, você saiba que métrica diz respeito às sílabas poéticas de cada verso. Tudo bem? E a rima é quando a gente tem, por exemplo, uma palavra com a mesma sonoridade de outra palavra, de outro verso, ou então a gente vai ver que existem rimas internas, ou seja, duas palavras do mesmo verso que produzem sons semelhantes. Tudo bem? Então, rima tem a ver com a sonoridade do poema e métrica também tem relação com a sonoridade, mas tem a ver com as sílabas poéticas de cada verso. Tudo bem? Então, vamos continuar. Estrofes. Estrofes, como eu falei, é um conjunto de versos, né? Então, existe característica também nos poemas, principalmente nos poemas mais clássicos, estrofes recebem nomes de acordo com a quantidade de versos que elas têm. Então, vamos ver aí. Dístico, com 2 versos. Terceto, 3 versos. Quadra ou quarteto, 4 versos. Quinteto ou quintilha, com 5 versos. Sexteto ou sextilha, com 6 versos. Sétima ou septilha, com 7 versos. Oitava, 8 versos. Novena ou nona, 9 versos. Ou seja, uma estrofe que tenha 4 versos, ela vai ser considerada um quarteto ou uma quadra. Então, o que é o verso? Essa é cada linha lá da estrofe. Cada linha é um verso, um conjunto de versos vai formar uma estrofe. Dependendo da quantidade de versos que a estrofe tem, ela vai receber um nome, tá certo? Isso é muito característico, um tipo de soneto, né? Um tipo de poema que é chamado de soneto. O soneto normalmente vai ter 2 quartetos e 2 tercetos, tudo bem? É o que a gente vai ver no modelo que nos é apresentado, tá bom? Então, vamos continuar. A gente ainda tinha um, né? A 10ª é uma estrofe que tem 10 versos, ok? O poema também pode apresentar rima. Então, aí a gente vai ver os esquemas de rima. Vocês vão entender melhor esse esquema dessas letrinhas aí no modelo que eu vou apresentar para vocês, tudo bem? Então, vamos lá. Externa são semelhantes no final e de diferentes versos, certo? Ou seja, a palavra final de cada verso, de um verso, rima com a palavra final de outro verso, tá ok? Então, ó, interna é dentro do verso, rima entre palavra final de um verso e outra no interior do verso seguinte. Pode ser dentro do mesmo verso ou ser de versos diferentes. Ele falou aí, tá certo, pessoal? Rica entre palavras pertencentes a diferentes classes gramaticais, ou seja, um verbo rimando com um substantivo, por exemplo. Tá ok? Isso é a rima rica. A rima pobre entre palavras pertencentes à mesma classe gramatical, ou seja, um substantivo rima com outro substantivo, um verbo rima com outro verbo. Então, isso aí é considerado uma rima pobre, tudo bem? Então, lembrando que rima tem a ver com a sonoridade, com o som que as palavras produzem, e que tem semelhança entre as palavras, tá certo?
Emparelhada. Aí a gente vai ver esse esquema de rimas aí, tá certo, pessoal? A, B, B, A. Lembrando que A com A quer dizer que a palavra final de um verso rima com a palavra final do segundo verso, certo? A palavra final do terceiro verso rima com a palavra final do quarto verso. Entendeu? Vocês já vão entender isso aí um pouquinho melhor, tá bom, pessoal? Alternada ou cruzada, AB, AB, interpolada ou oposta, AB, BA. Tudo bem? Mista, outro tipo de combinação como AB, ACD. Então, lembrando que cada uma daquelas letras lá equivalem à palavra final de cada verso e como elas se combinam. Por exemplo, a palavra final do primeiro verso rima com a palavra final do terceiro verso. Por isso que está lá o A, o B no meio e o A. Tudo bem? Então, a gente vai ver isso melhor no exemplo. Vamos lá. Aguda, entre palavras oxítonas ou monossílabas tônicas. Grave, entre palavras paroxítonas. Esdrúxula, entre proparoxítonas. Então, palavras proparoxítonas que rimam no final de cada verso, elas são consideradas uma rima esdrúxula. Uma rima grave é uma rima entre palavras paroxítonas. E uma rima aguda é uma rima entre palavras oxítonas. Tudo bem? Lembrando, pessoal, que essa coisa aí de oxítona, paroxítona ou proparoxítona tem a ver com sílaba tônica. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte de cada palavra. Tudo bem? Então, vamos continuar. Perfeita, soante ou consoante. Correspondência completa de sons. Quer dizer que a palavra inteira, as palavras são distintas quanto a significado, mas sonoricamente elas produzem o mesmo som, certo? Então, quer dizer que elas rimam exatamente pelo som que elas produzem, tá certo? É imperfeita, toante ou assoante, sem correspondência completa de sons, ou seja, elas não produzem todos os sons iguais, elas têm sons semelhantes dentro dos vários outros que elas produzem que são distintos. Tudo bem? Então, o exemplo que eu trouxe aí para vocês a gente vai trabalhar com o Vinícius de Moraes, tá ok? Isso é um selo comemorativo, que está aí no PET de vocês. Quer dizer, não está no PET, não, está na pesquisa que a gente fez no site. Não está no PET de vocês, está no site que a gente pesquisou, ok? Então, está falando de quem? Do Vinícius de Moraes. O poeta Vinícius de Moraes dominava a arte de fazer poemas. Então, a seguir, vamos analisar a estrutura do Soneto de Fidelidade, de 1939, de Vinícius de Moraes. Né? Aí está a data de nascimento e quando ele morreu, de 1913 a 1980. Ok? Então, vamos lá para o soneto. Soneto, a gente vai ver que, estruturalmente, o poema vai receber o nome de soneto exatamente pela estrutura que a gente vai ver. Ele vai possuir 2 quartetos e 2 tercetos, ele vai ter esquema de rima e versos decassílabos. Tudo bem? A gente já vai entender o que seria isso. Então, vamos lá para o poema. Então, soneto de fidelidade. Então, a gente tem, que é do Vinícius de Moraes. O primeiro verso é: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto. O segundo verso. Terceiro verso: que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, aí a gente tem a primeira estrofe do soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Ou seja, essa estrofe é um quarteto. Por que ela é um quarteto? Porque ela tem 4 versos. Tudo bem? Vamos para a segunda estrofe. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso de derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento.
A segunda estrofe também é um quarteto. Por que que é um quarteto? Porque ela possui 4 versos. Tudo bem? E continuando. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte angústia de quem vive, quem sabe a solidão fim de quem ama. Essa é a terceira estrofe, ela possui 3 versos, então ela é considerada um terceto. Tudo bem? A quarta estrofe, o primeiro verso, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, só um momentinho, mas que seja infinito enquanto dure. Então, aí a gente tem, pessoal, a quarta estrofe do poema, também tem 3 versos, ou seja, também é um terceto. Tudo bem? Então, continuando, pessoal. Quanto ao esquema de rimas, o que a gente pode perceber? Esquema de rima é aquele esquema que ele passou lá na teoria, é aquele esquema de letrinha, A, B, B, A, B, B, esse tipo de coisa. Tem a ver com a rima, com a sonoridade de cada palavra no final de cada verso, né? Então, todo soneto existe um esquema de rima também, que é outra característica do soneto. Qual que é o esquema de rima? Vamos ver aí. A gente tem no primeiro verso lá, atento, rima com pensamento, certo? O som das palavras são semelhantes, né? Então, atento, rima com pensamento. Então, a gente tem o verso A rimando com o verso A, certo? E depois, tanto rima com encanto. Então, o verso B rima com o verso B. Por isso que aí a gente tem o esquema de rima da primeira estrofe, A, B, B, A. Tudo bem? Vamos para a segunda estrofe. Momento rima com contentamento. Então, a gente tem também, olha lá, igual à primeira estrofe, na segunda estrofe, a gente tem A. Depois, a gente tem canto, rima com pranto. Então, canto e pranto é B. Tudo bem? Então, as duas primeiras estrofes têm esquema de rima semelhante, né? Ou seja, A, B, B, A. Tudo bem? A terceira estrofe, ela vai ter uma relação com a quarta estrofe, certo? Então, a gente tem, primeiro, procure, que é do primeiro verso da terceira estrofe, vai rimar com dure, que é o terceiro verso da quarta estrofe. Então, qual que é a letra que a gente vai designar para elas? É C. Tudo bem? Depois nós temos vive, que é o segundo verso da terceira estrofe, vai rimar com tive, que é o primeiro verso da quarta estrofe. Tudo bem? Então, a gente vai designar D, ok? Depois, a gente tem ama, que é o terceiro verso da terceira estrofe, que vai rimar com chama, que é o segundo verso da quarta estrofe, certo? Então, a gente vai chamar esse aí de E. Então, o que a gente percebe? Qual que é o esquema de rima desse soneto? A, B, B, A, C, D, E, C. Tudo bem? Então, esse é o esquema de rimas, né? Desse soneto. Então, agora a gente, com esses exemplos, eu acho que ficou mais claro o que seria esse esquema de rimas. Tudo bem? Agora, pessoal, e quanto a os versos decassílabos, né? Ou seja,
a quantidade de sílaba poética de cada verso. O que seria isso? Então, a gente, para entender melhor o que seria isso, a gente vai precisar fazer a escansão dos versos. Quer dizer o quê? O que a gente faz lá na gramática, que é relacionado à separação de sílabas, a gente vai fazer algo semelhante aqui no poema. A diferença, vocês vão ver, que às vezes a gente une algumas sílabas em relação à sonoridade que elas produzem, para contar como uma sílaba só. E às vezes, quando a sílaba não é tônica, a gente não conta ela, tá certo? Para quê? Para dar exatamente a escansão correta do desejo do poeta. O soneto, vocês vão ver que todos os versos são decassílabos. Da primeira à quarta estrofe, os versos são decassílabos, tá certo? Então, todo soneto é clássico, o poeta faz isso. Então, vamos ver o que seria essa escansão. A gente tem aí, ó, no primeiro verso, eu vou pegar só a primeira estrofe, mas isso que eu vou fazer na primeira estrofe vai se aplicar às 4 estrofes do poema. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente tem de, tu, do, ao, meu, amor, sereia. Então, ó, para produzir uma sílaba só, às vezes o poeta ele observa a sonoridade. Então, sereia quer dizer o quê? Ele está emendando, quanto ao som, a última vogal da palavra serei com a primeira vogal da palavra atento. Aí vai produzir apenas uma sílaba poética, tudo bem? Isso aí que eu estou falando para vocês, essa separação da sílaba poética é diferente da separação das sílabas que a gente tem lá na gramática. Até certa forma semelhante, mas o que vai diferenciar a separação de sílaba da gramática da separação da sílaba poética está exatamente a sonoridade que o poeta quer colocar no seu poema, tá bom? Então, sereia é como se estivesse produzindo apenas um som, não tem separação da sílaba ali, então, sereia conta como uma sílaba poética, tudo bem? E aí a gente tem tento. Então, vamos contar quantas sílabas que deram, tá certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, professor, mas atento tem a última sílaba lá no to. Mas a gente vai perceber que a sílaba tônica de atento é o ten, né? A sílaba mais forte. Então, na escansão dos versos, a última sílaba, quando ela não é sílaba tônica, o que a gente faz com ela? A gente desconsidera ela. Então, vocês viram que são 10 sílabas poéticas, né? Ou seja, é um verso decassílabo. Tudo bem? Vamos para o segundo verso. Agora vamos acelerar um pouquinho. O segundo verso a gente tem anteze. Aí aconteceu a mesma coisa. A gente tem a junção da última sílaba da palavra antes com a primeira sílaba da palavra e, tá certo? Então, a gente uniu aquilo ali como uma sílaba só, vai ficar anteze. Tudo bem? Então, conta como uma sílaba só. Então, continuando. Com, tal, zelo, e, sempre, e. Ó, em sempre tanto, certo? Esse vai ser o som produzido ali. E sempre tanto. Eu vou emendar o E da última sílaba de sempre com E da sílaba seguinte, da palavra seguinte. Aí a mesma coisa, o tan é a 10ª sílaba poética, que é a sílaba tônica da palavra, e o to não é sílaba tônica, não conto ela. Tudo bem?
Então, de novo, a gente tem 10 sílabas poéticas. E assim por diante, pessoal. Vamos ver o próximo verso aí. A gente tem que, mes, men, fa, se, do, mai, or, em, can, to. Mesma coisa, mais 10 sílabas. Depois, de, li, se, sem, né? Dele, cien, cante, mais, meu, pensamento. Então, o que a gente está percebendo? Se você for fazer esse tipo de escansão nas outras 3 estrofes, você vai ver que o próximo quarteto e os próximos 2 tercetos, todos os versos vão ser decassílabos. Tudo bem? Então, o Vinícius de Moraes fez isso em todos os versos do seu poema. Então, é outra característica do soneto, esse tipo de poema, é que ele possui versos decassílabos. Então, o que a gente viu até agora? O soneto vai possuir 2 quartetos, 2 tercetos, esquema de rima e versos decassílabos. Tudo bem? Então, continuando. Aí, o que a gente vai falar? Se cada verso tem 10 sílabas poéticas, a gente vai concluir que o verso é um verso decassílabo. Tudo bem? Então, continuando. Aí a gente vai para a análise que é proposta aí na pesquisa, né? Esse soneto é composto de versos regulares, já que possui metrificação, ou seja, versos decassílabos, isto é, todos os versos apresentam 10 sílabas poéticas, decassílabos, e as seguintes rimas. Rimas externas, atento com pensamento, tanto com encanto, momento com contentamento, canto com pranto, procure com dure, vive com tive, ama com chama. Rimas ricas, ou seja, são rimas de palavras com classe gramatical diferente, né? Então, a gente tem atento com pensamento, tanto com encanto, ama com chama. Então, nesse caso, as palavras rimam, mas são de classes de palavras diferentes. Tudo bem? Pobres, ou seja, são palavras da mesma classe gramatical que rimam. A gente tem momento com contentamento, canto com pranto, procure com dure, vive com tive. Tudo bem? Depois, interpoladas ou opostas. Aí a gente vai para aquele famoso esquema de rima. Então, qual que é o esquema de rima? Interpolado ou oposto? A, B, B, A, estrofes 1 e 2. Tudo bem? Depois, rimas graves. Atento com pensamento, tanto com encanto, momento com contentamento, canto com pranto, procure com dure, vive com tive, ama com chama. Perfeitas soantes ou consoantes, ou seja, elas têm os sons totalmente iguais, né? Atento com pensamento, tanto com encanto, momento com contentamento, canto com pranto, procure com dure, vive com tive, ama com chama. Além disso, o poema apresenta as seguintes estrofes: quartetos, estrofe 1 e 2, tercetos, estrofe 3 e 4. Tipo de poema. Até aqui, pessoal, a gente foi para a análise do poema aí do Vinícius de Moraes. Quanto à estrutura, a gente tem um soneto, exatamente por isso que eu falei. Ele possui 2 quartetos, 2 tercetos, ele possui versos decassílabos e ele possui esquema de rima. Tudo bem? Então, vamos continuar. Tipos de poema. Poema épico ou narrativo, conta uma história em forma de versos e apresenta todas as características do gênero narrativo, como narrador, personagens, tempo e espaço. Pessoal, para a nossa aula não ficar muito comprida,
eu não coloquei os exemplos que tem lá no site, tá certo? Então, se você tiver curiosidade, pega o site que eu coloquei aí, que o PET ele sugere para você, e lá você vai ter mais completo com todos os exemplos, tá certo? Eu não coloquei os exemplos aqui para nossa aula não ficar muito comprida, tá bom? Se você tiver a curiosidade, vá lá no link e pesquise com os exemplos que o site ele sugeriu para você. Tudo bem? Então, continuando. Poema dramático. Não apresenta a voz de um narrador, pois a história se desenrola a partir das falas dos personagens estruturadas em formas de versos. Tudo bem? Os Lusíadas, lá do Camões, é muito relacionado a isso aí, tá bom? Poema lírico. Manifesta ideias, emoções ou desejos. Não apresenta características do gênero dramático, nem conta uma história. Aí repetiu, desculpa aí, pessoal. Diferenças entre poema e poesia. O poema é uma estrutura, isto é, um texto escrito em forma de versos, com metrificação ou não, com rimas ou não. Assim, põe-se a prosa, que é a não utilização de versos na escrita de um texto. Então, pessoal, o que ele está falando aí? Aquela estrutura que eu falei do soneto, com 2 quartetos, 2 tercetos, esquema de rima e versos decassílabos, isso não é obrigado a todo poema. Você pode produzir um poema com versos, sem que os versos tenham rima e sem que tenha uma quantidade estipulada de versos por estrofe, certo? Muitas das vezes os poetas mais modernos, eles abriram mão da forma e deram muito mais valor ao sentido do poema. Tudo certo? Ou seja, a mensagem que é transmitida no poema. Tá ok? Então, muitos poetas valorizam a forma e o sentido, e muitos poetas não valorizam a forma, dão mais valor ao sentido. Isso é livre, tá ok? Mas a ideia de poesia, ela vai estar contida, porque, como eu falei, a essência do poema é a poesia. Tudo bem? Então, continuando. Já a poesia é o conteúdo, ou seja, a forma de linguagem, né? Como eu disse, a parte emocional não é uma característica única da poesia. Eu dei esse exemplo só para ilustrar um pouquinho melhor para você, mas a poesia vai muito além do sentimento, né? Como ele fala aí, a poesia é o conteúdo, é a forma de linguagem do poema, tá certo? E existem muitos outros gêneros textuais que se utilizam dessa forma de linguagem poética, ou seja, tem muitos gêneros narrativos que carregam consigo essa essência poética dentro dele, mesmo que ele não esteja organizado em versos e nem estrofes, ele vai carregar essa essência da poesia dentro dele. Ok? Então, continuando. Aí a fonte, né, que foi sugerido aí do PET, eu estou falando para você quando eu fiz essa consulta e quando eu adaptei ele, tá certo? No dia 28/5/2021. Se você tiver curiosidade, acesse esse site, porque lá você vai ver, acesse esse link aí, você vai lá ver que ele ilustra melhor, com melhores exemplos, tá certo? O que eu fiz para você aí foi um resumo do que está contido lá, porque senão também a nossa aula ficaria muito extensa, tá bom? Então, continuando aí, vamos para as atividades. Em determinado momento, o conto O Menino que Escrevia Versos, a personagem protagonista afirma: Isto que faço não é escrever, doutor. Estou sim a viver. Tenho este pedaço de vida. Como podemos perceber, ao escrever, os sujeitos não abordam apenas suas dores, mas compartilham sentimentos e anseios da condição humana.
Nesse sentido, um poema ou uma canção podem ter um papel além do estético, revelando-se como agentes de emancipação intelectual e estímulo à participação na vida pública. Lembra que eu falei que nem todo poema se reduz simplesmente à métrica? Existem muitos poetas que valorizam muito mais a produção de sentido do que a métrica em si, né? A estrutura em si. Existe, por exemplo, o Arnaldo Antunes, a gente conhece ele mais como autor de músicas, ele também é considerado um poeta concretista, né? Vocês vejam que a estrutura dos poemas do Arnaldo Antunes, quem tiver curiosidade de pesquisar, ele trabalha muito mais, às vezes você não consegue identificar nem o que é um verso no poema concreto do Arnaldo Antunes. Tudo bem? Então, quem tiver curiosidade pode pesquisar a respeito desse formato de poema, né, que é o poema concreto, tá bom? Ele é uma estrutura totalmente diferente. Muitos outros poetas, eles valorizam muito mais o sentido, como eu disse, do que a estrutura do poema, tá certo? Então, continuando aí. Para refletirmos um pouco mais sobre o assunto, vamos ler um poema de Mel Duarte, escritora, poetisa, slammer e produtora cultural paulistana, que atua com literatura desde 2006. Então vamos lá. Minha condição. Eu não escrevo para incendiar casas, mas para acender faíscas aos olhos de quem me lê. Não escrevo para matar a fome de multidões, mas espero que minhas palavras preencham um vazio que te ajude a se manter de pé. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Não escrevo para obter sua aprovação, mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Aí a gente tem a primeira estrofe do poema, ok? Pode ver que não está estruturado, ele não tem métrica, ele não tem esquema de rimas. O que a autora, o que a poetisa está enfatizando aí? A mensagem, tá certo? Segunda estrofe. Eu escrevo para acessar lugares em mim que são invisíveis aos olhos. Vocês vão ver que essa segunda estrofe aí, ela não tem uma quantidade de versos semelhantes à primeira estrofe, certo? Então, a gente não pode rotular, vamos falar assim, esse poema como um soneto, por exemplo, tá certo? Estruturalmente, esse poema aí é um poema livre, tá certo? E isso não empobrece o poema, pelo contrário, a característica dele é o que enriquece ainda mais ele, tá certo? Então, o que eu estou falando com isso, pessoal? Eu estou abrindo esse parênteses, ele está comprido, mas é para quê? Para mostrar para você que existem estilos e formas de produção distintas de poemas. Existem várias formas distintas de poemas, tá certo? Alguns valorizam o significado e outros valorizam a estrutura. Não quer dizer, isso depende do gosto da pessoa, mas você não pode classificar um poema, um estilo de poema melhor que outro, tá certo? Você vai ver que no contexto histórico, por exemplo, dependendo do contexto, aquele estilo de poema vai ser mais valorizado ou não, tá certo? Então, continuando, segundo verso. Para expurgar pensamentos que não me deixam dormir, escrevo, pois cada palavra é um atestado da minha condição poeta. E sendo poeta, ainda miúda que sou, escrevo porque a palavra é o que me resta. Certo? Então, ela está se explicando aí, a poetisa, tá certo? A voz, ela está explicando por que ela escreve poema, tá certo? É o que a gente poderia chamar de metalinguagem, tá ok? O poema explicando o poema, tá bom?
Então, acabou a segunda estrofe, vamos para a terceira. No mundo conduzido por falsos profetas, nessa briga de egos e dialética, me apego num sopro de esperança, que me permite o papel e a caneta, escrevo para sobreviver. E sobrevivendo, eu luto. E escrevo se adoeço. E escrevo e escrevendo me curo. Desculpa aí a leitura, pessoal. Então, a gente acabou aqui com a terceira estrofe, tudo bem? Ah, professor, mas existe estrofe com apenas um verso? Existe, tá certo? Então, a gente vai ter alguns exemplos aí no próximo slide. Aí a gente tem uma ilustração, né, uma foto da Nina Vieira, tá certo? Então, a gente tem. E você? Para que escreve? Se você olhar aí no material, existe um espaço para o segundo verso. Então, ele está considerando, e você, para que escreve, poderia ser considerado uma estrofe de um verso só. Tudo bem? E para onde você escorre quando esse mar palavra transborda? Então, a gente tem aí a quarta e a quinta estrofe do poema. Tudo bem? Pode ver que o que menos a poetisa valoriza aí é a estrutura do poema. Ela quer passar, valoriza muito mais a mensagem, tá ok? Então, continuando. Agora que você já leu o poema de Mel Duarte, vamos responder as questões? Número 1. O poema é um gênero textual que se constrói não apenas com ideias e sentimento, mas também por meio de emprego do verso e de seus recursos musicais, a sonoridade e o ritmo das palavras, de palavras com sentido conotativo, certo? O que seria uma conotação? É uma figura de linguagem, por exemplo, você falar que está chovendo canivete, é aquilo que parte muito mais da imaginação, né? O sentido denotativo é o sentido literal das palavras. Sentido conotativo é um sentido muito mais abstrato. Tudo bem? Então, a gente tem letra A. No poema lido, qual é a temática abordada? Que tipo de relação há entre o eu lírico e o assunto tratado? A temática abordada pelo poema, de autoria de Mel Duarte, escritura jovem e negra, é a superação, a força, a luta, a condição, como expressa o próprio título da composição da mulher negra na sociedade. Ou seja, o poema valoriza muito mais a mensagem, tudo bem? O eu lírico, considerado como a voz que expressa a subjetividade da autora, demonstra ser e viver o que e sobre o que se fala. Trata-se de uma mulher negra falando de sua condição para outras mulheres negras. Então, pessoal, a gente tem que separar duas imagens aí. A gente tem que separar a poetisa exatamente do eu lírico. A poetisa, a gente muitas vezes pode confundir com o eu lírico. Eu lírico é a voz do poema. Muitas vezes, quando o poeta joga o poema no papel, ele é o autor, mas ele perde a voz. A gente poderia explicar isso de forma mais ilustrativa, que eles falam que muitas vezes o leitor é o coautor do texto. Muitas das vezes, o leitor também vai produzir significado para aquele texto. Tudo bem? E o eu lírico é essa voz livre. Essa voz, ela tem liberdade. Ela vai fluir pelos ouvidos dos admiradores do poema. Tudo bem? Muitas das vezes o poeta ele faz uma brincadeira, ele constrói uma opinião oposta à dele. Por quê? Porque ele quer criar um eu lírico diferente dele mesmo, tá certo? Então, você tem que diferenciar o poeta ou poetisa do eu lírico. Eu lírico é a voz do poema, tá certo? E o poeta é o produtor do poema. São duas coisas distintas. Tá bom? Então, continuando. Letra B. Nos versos. Eu não escrevo para incendiar casas,
mas para acender faísca aos olhos de quem me lê. Observamos que o eu lírico emprega uma linguagem figurada ou conotativa. Qual o significado de acender faíscas adquire nesse contexto? É criar consciência, né? Ele não veio para escandalizar, ele veio para criar consciência. É isso que ele está querendo dizer aí nesses dois versos. Tá ok? Que figura de linguagem está presente nesses versos? A gente tem acender faíscas, agrega um sentido de levar esperança ou criar consciência, né? Que ideias novas possam surgir apresentando uma linguagem conotativa, né? O que seria essa linguagem conotativa? Você não está querendo que os olhos do leitor funcionem como um isqueiro que produz faísca. Não, ela está querendo gerar consciência. Então, isso que é uma linguagem conotativa, tá certo? Ela possui uma imagem, uma leitura nas entrelinhas, tá certo? Ela é uma leitura mais abstrata, tá certo? Ela não está dizendo, por exemplo, o isqueiro produz faísca. Isso é uma linguagem denotativa, é o que o isqueiro realmente faz. Agora, olhos não produzem faísca igual um isqueiro, tá certo? Ela está querendo falar o que com isso, com essa linguagem conotativa? Ela quer que o leitor crie consciência, que ele tenha sua opinião, que ele entenda aquilo que ela está falando. Tudo bem? Então, vamos continuar aí. Letra C. Podemos dizer que, nos versos de Mel Duarte, também está presente a linguagem denotativa, lembrando que a linguagem denotativa é aquela linguagem literal, tá certo? Que nem eu falei, um exemplo das faíscas é o isqueiro produz faísca. Isso aí é linguagem denotativa. Linguagem conotativa é o que ele fala lá, ó, para acender faíscas aos olhos. Olho não produz faísca igual isqueiro. Então, é uma coisa mais conotativa, no caso dos olhos produzirem faísca. E denotativo é o isqueiro produzir faísca. Então, vamos ver exemplo do texto, do poema, tá certo? Sim, nos versos. Não escrevo para obter sua aprovação. Isso aí é denotativo, né? Ela tá indo direto ao ponto. Por que ela escreve? Por que ela não escreve? Isso aí dá ideia de denotação. Ali está literal, não tem nenhuma figura de linguagem ali. Mas para registrar minha trajetória e de tantas mulheres negras que já foram silenciadas. Nesses dois versos aí, a gente tem a intenção real ali do eu lírico, né? O que ele quer fazer quando ele escreve poema? Então, ele está dando uma ideia denotativa, ou seja, uma ideia literal. Qual que é o motivo de se produzir, do eu lírico, produzir poesia? Tudo bem? Número 2. Toda vez que a linguagem é usada para falar dela mesma, ou seja, que a poesia que fala da poesia, da sua função do poeta, um filme que trate da arte cinematográfica, uma telenovela cujo assunto seja a vida de um artista, um pintor que desenha a cena em que ele está inserido, dizemos que está presente a função metalinguística. Lembra que eu falei que o eu lírico do poema que a gente está analisando está te dando uma explicação de por que ele produz poesia, por que ele produz poema. Então, é uma metalinguagem. Está usando do poema para explicar o motivo de produzir poema. Isso que é metalinguagem. A linguagem que se explica, tá certo? A linguagem pela linguagem. Quando que ele deu um exemplo aí, quando a gente vê um filme falando como produzir um filme, certo? Ou um filme referenciando outro filme. Isso é metalinguagem. Ou quando um livro ele parodia a produção de outro livro, tá certo? Ele tá não bem paródia, mas quando um livro explica para você como é escrever um livro, como faz para escrever um livro. Então, isso é metalinguagem. É quando a linguagem explica ela mesma, tá certo?
Após a releitura do poema Minha Condição, podemos afirmar que essa função se encontra presente nos versos. Transcreva uma passagem para comprovar sua resposta. A gente tem aí, ó, em todo texto podemos observar a função metalinguística ou a metalinguagem. Então, aqui, ó, escrevo, se adoeço e escrevendo, me curo. Tá certo? Isso aí foi um dos vários exemplos que a gente percebe no poema. Se você quiser apresentar outro exemplo, fique à vontade, tá certo? O que você tem que entender a esse respeito de metalinguagem, que é o poema explicando ele mesmo. Tudo bem? Questão número 3. Não escrevo para governar um povo. Eu ouço o que ele diz e utilizo minha voz para propagar sua mensagem. Qual é o sentido desses versos no contexto do poema? Afinal, qual é o papel da poesia na vida do eu lírico ou das pessoas? Então, o que ele está querendo dizer com isso daí? Que ele usa o poema como um megafone, né? Lembra que eu falei que, tipo assim, o que ele quer dizer com isso, com essa coisa de megafone? A gente falando, ele quer dar voz ao povo, ele quer simplesmente fazer que todas as reivindicações que o povo faz sejam ganhem maior público, atinjam um público maior. Então, ele está amplificando a voz do povo através do poema dele. Então, o poema funcionaria como um megafone. Ele vai amplificar a voz do povo, né? Ele vai fazer a voz do povo ir mais longe. É isso. Essa que é a intenção do eu lírico. Tudo bem? Ele quer propagar, ele quer fazer a mensagem ir mais longe. Tá certo? Então, vamos ver aí, ó. O que a gente poderia responder? O sentido empregado é de que a poesia dá voz às pessoas, né? Que eu falei. Na verdade, ela não só dá voz, como ela amplifica a voz, né? Ela faz a voz ir mais longe, tá certo? Onde podem se manifestar, tendo o papel de grande importância, um espaço que podem se expressar. Tá dando mais uma opção para expressão popular, que é o poema, tá certo? Tem várias outras opções. O eu lírico está surgindo ali, está querendo fazer que o poema se torne mais uma opção de expressão popular, tá certo? Então, pessoal, eu acredito que a aula ficou um pouquinho mais extensa, tá certo? Mas, como eu disse, a minha intenção com essas teleaulas, o meu objetivo com essas teleaulas é ilustrar melhor esse material do PET e ajudar você na resolução do material, tá certo? Então, eu fiz pesquisas, tá ok? As respostas apresentadas aí são tão livres para você. Você pode procurar, que você vai encontrar essas respostas aí na internet, tá certo? O que eu fiz? Eu fiz essa pesquisa e juntei tudo aqui nessa teleaula para facilitar o seu trabalho aí, tá certo? Ou seja, o objetivo dessa teleaula é auxiliar você aí na resolução do material do PET. Tentar trazer exemplos, né? Aglutinar esses exemplos dentro dessa teleaula, tá certo? Você pode usar essa teleaula como referência na produção do seu material, ou você pode fazer pesquisas utilizando o próprio Google, tá ok? Então, isso não te impede de ir além do que está sendo proposto aqui na teleaula. Como eu disse, a pesquisa do site sugerido aí no PET, que eu fiz, se você for lá, clicar no link e for lá no PET, no site sugerido pelo PET, você vai ver que lá tem muito mais exemplos, tá certo? E algumas respostas aí você pode pesquisar, que você vai encontrar elas na internet também. Então, o que eu fiz para você? Eu aglutinei tudo, não tudo, né? O máximo que eu pude possível aqui nessa teleaula para auxiliar você aí na resolução do material, tá bom? Como eu sempre digo, cuide-se, adote todas
tudo que o protocolo sugere de proteção para você e para sua família no que diz respeito à Covid-19, tá certo? A pandemia, infelizmente, está longe de acabar. O que a gente deseja é que ela acabe logo, né? Mas existem vários fatores que estão prolongando essa pandemia, além do que ela já deveria ter durado, né? Não cabe aqui a gente discutir isso, mas o que eu quero dizer com isso? Continue se protegendo, estimule quem você conhece que pode tomar vacina a tomar a vacina, tente conscientizar as pessoas que a saída dessa pandemia está exatamente na adoção da vacina, tá certo? A vacina é a vacina e as outras tudo que nos é sugerido, como usar máscara, lavar a mão, usar álcool em gel, evitar aglomeração e a vacina, são soluções que vão ajudar a gente a sair dessa pandemia o mais logo possível, né? Se todo mundo se juntasse e fizesse, adotasse todos esses protocolos, procedimentos, se houvesse vacina suficiente para as pessoas, a gente estaria saindo mais rápido ainda dessa pandemia. Mas, enquanto isso não acontece, vamos adotar todos esses protocolos, né, de segurança e vamos estimular as pessoas, quando elas têm a opção de tomar vacina, a tomarem a vacina. Tudo bem? Vocês fiquem com Deus. Até a próxima segunda-feira e até a próxima teleaula.